Liberté, igualité e fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Esse foi o lema da Revolução Francesa, que mudou o mundo e com certeza pode mudar a sua nota no Enem. E aí, preparados? Vamos lá, Revolução Francesa para quem tem pressa. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa, mas para falar sobre como foi e por que ocorreu a Revolução Francesa, a gente tem que entender como era essa França que antecede a Revolução, essa França pré-revolucionária. Então, a França vivia um momento muito complicado com graves crises econômicas e sociais. Quais crises eram essas? A França, em 1780, na década de 1780, eles tinham passado por uma série de más colheitas. Para além disso, eles tinham encarado uma guerra, um conflito aí com a Inglaterra, no território do continente americano e alguns territórios europeus, que foi conhecido como a Guerra de 7 Anos. E isso traz consequências financeiras, porque existe um investimento para participar na guerra. E essa cobrança passou a ser feita em cima do terceiro estado. A França era dividida numa sociedade estamental, que tinha pouca mobilidade, quase parecida com o feudal, né? Onde tinha o clero, nobreza e servos. A França ela tinha conseguido, através da política absolutista de Luís XIV, fazer com que essa sociedade tivesse pouca ou nenhuma mobilidade. Então, no topo da pirâmide, nós tínhamos aí o clero, que representava 1% da população, 2% da população representada pela nobreza e 97% da população era representada por parte da baixa burguesia, do camponês e também dos sans-culottes, que eram os homens de calças curtas, né? Por isso eram dados esses nomes a eles de sans-culottes. Basicamente, 97% da população sustentava todo o resto da população. E essas crises acabou trazendo uma dívida francesa. E se vocês estão achando que foi pouco, a Guerra de 7 Anos, as más colheitas, a França ainda auxiliou os Estados Unidos no processo de independência da Inglaterra. Por quê? Porque ficou com a dorzinha de cotovelo, entendeu? Perdeu a Guerra dos 7 Anos aí para a Inglaterra e começou a ajudar na Revolução Americana como uma forma dele se sentir um pouco vitorioso, já que tinha perdido para a Inglaterra na Guerra dos 7 Anos. E acabou que os Estados Unidos venceu com a ajuda da França e de outros países que se diziam inimigos, mas principalmente da França, inimigos da Inglaterra. Os Estados Unidos vence, né, consegue o seu processo de independência e a França ainda dá um presente, porque a França é muito gentil, generosa, né? Dá um presente aí para os Estados Unidos, que é a Estátua da Liberdade. Isso gerou uma grave crise financeira, somado à exploração do terceiro estado e as ideias iluministas que estavam aí permeando a sociedade com a ideia de você tem direito à sua propriedade privada, a gente não tem que aceitar essa monarquia absoluta. O iluminismo surgiu como ideias que eram contrárias ao antigo regime, que era o absolutismo e o mercantilismo. Então, somado, exploração do terceiro estado, mais graves crises financeiras e ideias iluministas, foi um combo perfeito para a Revolução Francesa. Então, em abril de 1789, foi convocado aí os Estados Gerais, que foi uma reunião que o terceiro estado convocou para reclamar sobre a sua exploração. Não dava para se decidir dentro dessa reunião se a votação seria por cabeça, por pessoa, ou se seria por estado. O primeiro e o segundo estado decidiram que seria por estado. Por quê? Porque eles estariam em desvantagem se o terceiro estado votasse, porque a maior parte da população era do terceiro estado. Então, a votação foi por estado. Isso deixou o terceiro estado completamente isolado. Eles se afastaram um pouco para uma reunião. Começaram a fazer uma reunião, burburinho, conversas. Depois de meses de não haver solução, porque o primeiro e o segundo estado votaram para a continuação da exploração deles. Insatisfeitos, eles saíram daquela reunião, decididos a acabar com aquela exploração. E eles foram até a Bastilha. A Bastilha era uma prisão política, então era a representação do poder absoluto. Então eles vão até aquela prisão política, enraivados, e começam a destruir aquela prisão, começam a tirar tijolos e pegam as armas que estão lá, e começam a bater nos soldados. Gente, o pessoal tava com tanta raiva, mas tão revoltado, que tirava os tijolos até com a mão. Imagina a mão da pessoa machucada, ferida, e ele tentando destruir aquele lugar. Então eles estavam totalmente malucos, tá? Revoltados, vamos dizer assim, né? Porque quando a raiva chega ao ponto de você perder até a noção, de você machucar outras pessoas, é porque a população já estava completamente surtada com aquele tipo de exploração, tá? Então, em 14 de julho de 1789, tem a tomada da Bastilha, a queda da Bastilha. E começa, desde aí, de 89, a Assembleia Constituinte. A Assembleia Constituinte vai ocorrer de 1789 até 1792, porque nesse período vai ser instituído o processo de monarquia constitucional francesa, que vai de 1791 até 1792. Quando é instituído a Assembleia Constituinte, vai ter o confisco dos bens da igreja, isso aqui é importante, porque teve uma pessoa que foi fundamental para a abdicação, para a tomada dos bens da igreja. E essa pessoa era um bispo na época. Pois é, o Talleyrand. O Talleyrand vai se tornar até, né, ministro das Relações Exteriores no período de Napoleão. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele também.
Então Talleyrand deu como sugestão confiscar os bens da igreja. Logo ele seria excomungado, só que ele saiu do cargo de bispo antes de ser excomungado. Nesse período foi confiscado os bens da igreja, abdicação dos direitos feudais e ainda foi promulgada uma Constituição, que foi a Constituição de 1791, que instituía a monarquia constitucional. A partir desse momento, o rei iria comandar, né, a França, mas teríamos ali a burguesia que estava também direcionando os seus interesses políticos. Essa monarquia constitucional não durou muito, durou só um ano, então foi de 1791 até 1792, porque nesse período o rei estava insatisfeito e começaram também a se fortalecer, a burguesia começou a se fortalecer e se dividir em grupos políticos. Quando se divide os girondinos, os jacobinos e a planície, né? Era basicamente assim que se dividia, porque eram os interesses também. A alta burguesia era da direita, eram os girondinos. A baixa burguesia e média eram jacobinos. E a planície era a burguesia financeira, era basicamente quem ficava do lado de quem estava ganhando na discussão, no debate ali político. Então, esse rei, ele estava insatisfeito com esse crescimento dessa burguesia, com essa influência da burguesia no seu governo. E ele já estava acostumado a ser um rei absolutista, né? O Luís XVI ele não vai aceitar e decide procurar a ajuda dos austríacos. Afinal, a sua esposa, Maria Antonieta, né, ela é austríaca. E vai ser nesse período da queda da Bastilha que vai ter a ideia de que surgiu a frase que como brioches, né? Dizem que ela disse que como brioche. Só que brioche é um tipo de bolo, né? Que é mais requintado ainda do que o pão. Vão falar que é improvável que ela tenha dito essa frase de fato. Mas tem esse mito aí. Então, a monarquia constitucional não vai vigorar porque o próprio rei vai procurar auxílio dos austríacos para dar um golpe de Estado na França. Logo, ele vai ser visto como traidor pela burguesia e vai ser degolado, guilhotinado. Começa a era aí do terror. A Maria Antonieta também vai ser assassinada e começa o período do terror. O período do terror vai durar um ano também. Então vai ser de 1793 até 1794 e vai ser o período onde vai ter o maior representante do período do terror aí, o Robespierre. Robespierre, ele era um jovem que tinha tido um contato aí de maneira indireta com Luís XVI e estava insatisfeito com a forma com que o Terceiro Estado era tratado há muito tempo. Nesse período aí, a guilhotina foi o maior símbolo do período do terror. Por esse período do terror vai ter um golpe, que é a reação termidoriana, que basicamente vai ocorrer em 27 de julho de 1794, para acabar com o período do terror. E o Robespierre vai acabar sendo morto na própria guilhotina que ele começou aí a matar. A guilhotina era usada também porque se tinha uma ideia de que a pessoa morria instantaneamente quando era guilhotinado, quando era cortado na cabeça, né? Que cortem as cabeças, lembrei de Alice do filme. Então as pessoas acreditavam que quando a pessoa era cortada a sua cabeça, ela morria instantaneamente. Só que não é isso que acontece. Depois de estudos científicos foram perceber que ela morria depois de alguns segundos. Então ela sentia dor sim. Terrível, né? Então o período do terror acabou com a reação termidoriana, que foi a reação aí da alta burguesia, né? Com apoio da planície, porque todo mundo começou a ficar com medo de ser perseguido e morto pelo Robespierre. E o Robespierre acabou morrendo na própria guilhotina. E a reação termidoriana vai durar até a instalação do diretório. O diretório vão ser 5 diretores, 5 burgueses que vão administrar a França nesse período. O diretório vai começar em 1795 e vai durar até 1799, quando tem o golpe do 18 Brumário do Napoleão Bonaparte. Porque durante o período do diretório, a França começa a investir na expansão do exército, Napoleão começa a se destacar. E aí, ele, então, vai ser o representante do consulado, que vai ser instaurado de 1799 até 1804. Esse período do consulado, né, vai ficar marcado pela persona do Napoleão e depois também ele vai se intitular imperador, ele vai dar um golpe dentro do consulado. A partir de 1804 ele começa a ter um poder mais autoritário. Então Napoleão vai ser imperador basicamente de 1804 até 1815, quando ele é exilado na ilha de Elba. E por que ele vai ser exilado? Lembra que em 1808, quando a família real vem para o Brasil, o Napoleão tinha invadido Portugal e já tinha invadido a Espanha. O Napoleão começou num processo de concorrência com a indústria inglesa, porque a indústria francesa começou a se expandir. Então ele não queria que os países vizinhos, que a Espanha e Portugal, comercializassem com a Inglaterra. Então ele começou a perseguir as pessoas que não obedeciam aí ao bloqueio continental. Era justamente o bloqueio das relações comerciais entre a Inglaterra e os países da Europa. Isso não deu certo, né? O Napoleão acabou invadindo a Espanha, invadindo Portugal, não conseguiu interromper esse comércio, tentou invadir a Rússia, né? Mas foi derrotado pelo general Inverno, que uma das coisas que faz a Rússia ser um país difícil de combate há muito tempo é a questão do inverno, né? Napoleão vai ser exilado depois dessa derrota russa em 1815 na ilha de Elba, que é uma ilha italiana ali. Só que ele vai voltar, né, para começar a governar de novo durante 100 dias. Só que o Talleyrand, inclusive, vai ser uma das pessoas que vai ajudar o Napoleão a ser preso de novo, e ele vai voltar a ser preso na ilha de Santa Helena. Então esse é o nosso resumo rápido sobre Revolução Francesa. Lembrando
que causas foram crises, iluminismo, fases, assembleia, terror, diretório, consulado, império, e tem a parte do bloqueio continental e guerra dos 100 dias. Mas basicamente, lembra de assembleia, terror, diretório, consulado e império, ok? Então é isso, se cair na prova, você já sabe o que responder. Se não cair, pode ser um trunfo na redação também. Curtiu? Então se inscreve aqui no Stories da Manu e compartilha com a galera que precisa estudar rápido para a prova ou que vai fazer o Enem, beleza? Beijos e tchau, tchau!